Governo e sociedade atuam em parceria no resgate de animais em Minas Gerais. INCA divulga balanço aproximado de incidência de câncer para 2016. Olá, boa tarde. A lama que vazou da barragem na cidade mineira de Mariana alcançou o Rio Doce, seguiu até a foz e atingiu o mar. Para ajudar nos levantamentos dos danos causados pela tragédia, pesquisadores iniciaram os trabalhos a bordo do navio da Marinha, Vital de Oliveira. A lama da barragem da mineradora Samarco, que se rompeu na cidade mineira de Mariana, avança a cada dia pelo mar. E para ajudar no diagnóstico do desastre na costa brasileira, um navio de pesquisa da Marinha, o Vital de Oliveira, entrou em ação. Um complexo de laboratórios e equipamentos de última geração que conta com cientistas de universidades brasileiras. Os parâmetros que nós vamos monitorar são muitos, são inúmeros. Então a equipe é composta desde oceanógrafos físicos, químicos, biológicos e geológicos também. O primeiro navio do Estado brasileiro, projetado exclusivamente para pesquisas científicas, comprado recentemente por 162 milhões de reais, começou a expedição nesta quinta-feira, partindo do Porto de Vitória, no Espírito Santo, até a foz do Rio Doce. A primeira amostra de água foi captada logo no primeiro dia de trabalho, antes de o navio chegar à Mancha. O objetivo é ver se os arredores já estão sendo afetados e estabelecer um ponto de partida para comparar as próximas coletas, além de passar por uma análise nesse aparelho que vai fotografar os elementos químicos e listar todas as substâncias presentes na amostra. Um teste simples, feito com formol, pode indicar se pequenos organismos, como os plânctons, estão em quantidade equilibrada. O fitoplâncton são os produtores no meio ambiente aquático. Então, ou seja, é a base da cadeia alimentar marinha, no caso. Então, qualquer impacto que o fitoplâncton sofra, isso vai se refletir nos elos superiores da cadeia alimentar. No caso, camarões, lagostas, larvas de peixe, e aí sucessivamente. Então isso pode provocar um impacto até, em última análise, no estoque pesqueiro da região. Mesmo que a lama não contenha substâncias tóxicas, os pesquisadores se preocupam com a quantidade fora do comum de sedimentos que chegaram de uma só vez na foz do Rio Doce. Esse volume de sedimento que vai chegar na plataforma, que está chegando, e que vai ser contínuo esse aporte durante algum tempo, ele por si só ele já vai causar algum tipo de impacto, né? Porque é um processo diferente do que normalmente acontece, independentemente da toxicidade desse material. Entre os equipamentos científicos do navio estão medidores de profundidade, salinidade, correntes, vento, temperatura, relevo. Ele funciona como uma espécie de scanner ambulante, registrando tudo por onde passa. Os pesquisadores têm acesso aos dados em tempo real e depois fazem a análise dessas informações. Tudo isso vai ajudar a Marinha e os cientistas a criar um mapa que vai mostrar como e se a lama está se espalhando na costa brasileira. Temos todos os especialistas a bordo dedicados 24 horas, 7 dias por semana, trabalhando exclusivamente para esse problema. Uma intenção do navio é o mais rápido possível disponibilizar isso para que o governo do estado possa tomar as ações necessárias para solucionar o problema. Quem sabe assim, esses camaradas brincalhões continuem nadando e se multiplicando nas nossas águas. Ainda sobre a destruição em Mariana, o governo federal adotou ações para minimizar os efeitos causados pela lama. Equipes do IBAMA e ICMBio trabalham na recuperação da fauna e flora da região, com o apoio da sociedade civil. A lama da barragem da empresa Samarco, que rompeu em Mariana, deixou um grande rastro de destruição. O governo federal trabalha para minimizar os efeitos do desastre. 250 milhões de reais em multas já foram aplicados à mineradora e novas autuações ainda podem ser feitas. As multas administrativas permitidas na legislação hoje, o teto máximo é de 50 milhões. Foram tipificados 5 tipos de autos, cada um no valor de 50 milhões.
no decorrer dos nossos trabalhos, outras infrações à dano ambiental estão sendo identificadas e poderão ser lavrados novos autos de infração com valores até o teto de 50 milhões. Desde o dia 5 de novembro, quando a barragem cedeu, equipes do IBAMA e ICMBio trabalham no resgate da fauna. No momento inicial, logo após o acidente, foi encontrado muitos animais dentro da lama. Então, esses foram os prioritários para serem resgatados. No segundo momento, foram encontrados animais ilhados. Quer dizer, em locais que, dependendo do animal, poderia até se alimentar da natureza, né, até mesmo o doméstico, mas sem água. Então, foi feito o resgate desses animais ilhados. Agora nós estamos num momento onde animais que conseguiram escapar da lama estão voltando para o leito do rio com o interesse de matar a sede, de beber a água. E a água, para alcançar a água, tem uma lama. Então, tem animais retornando e atolando novamente nessa lama. Em Mariana, o trabalho de resgate de animais tem o apoio da sociedade civil. A lama chegou de repente e muitas famílias não tiveram tempo para salvar seus animais. Mesmo agora, depois do susto, muitos deles continuam sem ter para onde ir. Por isso, a sociedade civil se mobiliza para salvar esses bichinhos. É o que acontece aqui nesse galpão, onde a ONG AOPA, de proteção aos animais, cuida deles. A Luana é a presidente da ONG e vai contar um pouquinho para a gente. Luana, como é que é esse trabalho que vocês estão fazendo? Então, a gente faz um trabalho voluntário aqui no galpão, esse galpão provisório, que a gente estabeleceu um abrigo, né, provisório para os animais resgatados do acidente. E a gente recebe doações do Brasil inteiro, de todos os tipos, para ajudar e manter esse abrigo. O Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia anunciou 9 milhões de reais a mais em recursos para aumentar a fiscalização das mineradoras em Minas Gerais. O dinheiro será usado na contratação de técnicos e auditores. Além disso, o órgão determinou a suspensão das atividades da Samarco em Mariana por tempo indeterminado. A lama que vazou da barragem no subdistrito de Bento Rodrigues alcançou o Rio Doce e seguiu até a Foz, passando por diversos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. O que isso precisa fazer, fundamentalmente, a partir de agora, depois que as medidas mitigadoras foram implementadas, algumas surtiram efeitos, como, por exemplo, a barreira que foi colocada para tentar proteger o estuário, e que aparentemente funcionou parcialmente. O que nós temos que fazer agora, fundamentalmente, é entender, é definir parâmetros que precisam ser avaliados, monitorados, para entender a amplitude do impacto, a profundidade desse impacto, como eu falei antes, e a partir daí traçar medidas. Esse, com certeza, é o pior acidente com barragens ocorridos no Brasil e deve estar entre os piores do mundo. Então não há de se amenizar essa situação. O que nós temos que fazer, todos os órgãos públicos envolvidos, inclusive a própria Samarco, considerando o princípio poluidor-pagador, ela tem toda uma responsabilidade sobre o caso, nos dedicarmos nesse momento de emergência a mitigar e diminuir o máximo possível o dano ao meio ambiente, no caso do IBAMA, e os demais órgãos, cada um no seu setor, a mitigar essa situação. Até podemos chegar numa situação de estabilidade e aí sim pensarmos em algo no sentido de recuperação do dano à natureza. Foi realizado em São Paulo um balanço do Programa de Proteção ao Emprego. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, fez um balanço da adesão de empresas ao Programa de Proteção ao Emprego, o PPE. Essa apresentação foi na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Até agora, 37 empresas já assinaram o termo de adesão ao programa e outras 43 estão na fase de análise. Em média, o Ministério tem levado 10 dias para responder às solicitações das empresas. São 43 mil trabalhadores que preservaram o seu emprego por conta deste programa. Ele é forte, ele tem uma grande capacidade de preservação de emprego, que é o que nós queremos nesse momento. E vamos ampliar essa divulgação em todos os estados do país, em todos os segmentos, de tal forma que ele seja cada vez mais um instrumento poderoso para garantir o emprego, garantir a renda dos trabalhadores, garantir uma capacidade rápida de retorno à atividade produtiva das empresas e, com isso, continuar colaborando e dinamizando com as economias regionais do nosso país. O Programa de Proteção ao Emprego permite uma redução salarial de até 30% na jornada de trabalho dos empregados, com a respectiva redução salarial. O prazo poderá ser de 6 meses, prorrogáveis por igual período em um limite de 12 meses.
Governo anuncia a segunda fase da reforma administrativa, que vai cortar 3.000 cargos e 30 secretarias. Os 3 decretos que foram publicados nesta sexta-feira dão continuidade à chamada reforma administrativa, que foi anunciada pela presidenta Dilma Rousseff no começo do mês passado, no comecinho de outubro. Ao todo, estão sendo eliminadas 7 secretarias nacionais e 346 cargos comissionados, aqueles que não são preenchidos por concurso público. A estimativa, com esses 3 decretos, é de uma economia de 16 milhões e 100 mil reais por ano. O secretário executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, que conversou com a TV NBR, explicou qual o objetivo com as mudanças. O nosso trabalho tem sido reduzir as estruturas sem prejudicar o serviço. Então, isso envolve um processo de análise, de discussão e de negociação com os próprios órgãos, né, tentando encontrar esse equilíbrio e melhorar a eficiência do funcionamento da máquina estatal. Nessa conversa com a equipe da TV NBR, o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, também antecipou que na próxima semana devem ser publicados novos decretos dentro da reforma administrativa. Nós já temos 4 outros ministérios, né, prontos aqui conosco, né, encaminharemos à presidência e aí, cabe a avaliação da presidência a respeito da oportunidade de divulgar. Na última sexta-feira foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer e o Instituto Nacional do Câncer, referência no tratamento da doença, divulgou dados inéditos sobre a incidência de câncer entre os brasileiros para o próximo ano. Há 15 anos, Solange viu sua vida mudar quando recebeu o diagnóstico do câncer de mama. O caminho para se curar não foi fácil. Eu precisei fazer quimioterapia, antes foi a cirurgia, radioterapia e depois foi hormonioterapia com medicação, 5 anos, e hoje eu estou só em acompanhamento anual. Hoje, Solange faz parte de uma associação que empresta perucas, doa próteses e promove vínculos de apoio para ajudar outras mulheres a enfrentar o câncer, que cresce em número de diagnósticos no país. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, 596 mil novos casos de vários tipos da doença devem ser registrados no ano que vem. O estudo foi divulgado nesta sexta-feira e investigou a incidência dos 19 tipos que mais afetam os brasileiros. Entre o mais comum, em homens e mulheres, está o de pele não melanoma, que é o menos agressivo e com risco mínimo de morte. Em segundo lugar, para os homens, vem o de próstata, seguido pelo câncer de pulmão e o de cólon e reto. Para as mulheres, o segundo tipo mais incidente é o câncer de mama, seguido pelo de cólon e reto, colo de útero e pulmão. As estimativas indicam que a partir de 2020, o câncer será a principal causa de morte entre os brasileiros. O aumento de novos casos está ligado ao envelhecimento e ao estilo de vida da população. Mas o INCA alerta que mudanças de hábito podem diminuir as chances de ter a doença. Sabemos que os principais fatores de risco são o tabagismo e a obesidade e o sedentarismo. Nesse momento, nós temos que chamar a atenção para esses fatores de risco no país, continuarmos com sucesso na redução do tabagismo, prevenirmos o aumento da quantidade de ingestão de álcool, fazer uso de álcool quando fizer moderadamente, de forma social, e principalmente voltarmos na alimentação do brasileiro. Solange concorda que levar uma vida saudável é arma poderosa contra a doença. Hoje ela mantém os novos hábitos adquiridos na batalha contra o câncer e conta o que mais mudou no seu dia a dia. Eu prestei atenção que o estresse, da gente não saber controlar as emoções, não saber lidar com esse estresse da vida, que é muito importante. E você vai ver a seguir. Brasil está entre os 10 países que mais recebem recursos do exterior. E ainda, pista artificial de canoagem slalom é aprovado por atletas no Rio de Janeiro. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. O Jornal Metropolitano Rio vai para um rápido intervalo e volta já.